Preparem-se para mergulhar em um mundo onde a natureza se revela em toda a sua majestade e força. Hoje, vamos explorar 10 momentos incríveis em que o poder da natureza deixou o mundo boquiaberto, um mosaico de eventos que desafiam nossa compreensão. Apertem os cintos, porque vocês estão prestes a testemunhar a grandiosidade natural em sua forma mais bruta e indomável. Nossa jornada começa em 2010, nas vastas e deslumbrantes paisagens da Islândia, nas terras gélidas da Islândia, onde a natureza reina suprema e intocada. Sob um manto de gelo ancestral, que guarda segredos de eras passadas, o vulcão Eyjafjallajökull desperta de seu sono profundo, rompendo a tranquilidade com sua fúria. A terra treme enquanto cinzas e lava são lançadas aos céus, criando um espetáculo de poder bruto, pintando um quadro de caos e beleza. Imaginem o caos. Milhões de viajantes presos em aeroportos ao redor do mundo. Aeroportos transformados em cidades improvisadas, com pessoas dormindo em qualquer lugar que encontrassem. O ritmo frenético do mundo abruptamente interrompido. Voos cancelados e planos desfeitos. Este evento, um lembrete brutal do poder adormecido sob nossos pés, mostrou a fragilidade de nossa civilização diante da natureza. Ficou gravado na memória do mundo como o dia em que um vulcão islandês parou o céu, trazendo à tona a força indomável da Terra. Em 2004, nas profundezas do Oceano Índico, placas tectônicas se chocaram, liberando uma energia inimaginável. Um terremoto colossal rasgou o fundo do mar, dando origem a um tsunami de proporções apocalípticas. Ondas gigantescas avançaram por milhares de quilômetros, engolfando tudo em seu caminho. Da Indonésia à África Oriental, a fúria do oceano não conheceu fronteiras. Vilas e cidades costeiras foram reduzidas a escombros em questão de minutos, marcando a história da humanidade para sempre. Em 2011, as ilhas vulcânicas do Japão testemunharam a fúria da Terra. Um terremoto monstruoso, com magnitude 9.0, sacudiu a ilha de Honshu. Prédios tremeram, estradas se dobraram e o solo se abriu em abismos profundos. O mar recuou, apenas para retornar em uma onda colossal, um tsunami que engoliu cidades inteiras. Fukushima, um nome que se tornou sinônimo de tragédia, testemunhou o poder da natureza desafiar a tecnologia. Nosso próximo destino nos leva às montanhas rochosas dos Estados Unidos, onde o Monte Santa Helena preparava um espetáculo aterrorizante. Em 1980, após meses de tremores, a montanha explodiu com a fúria de 500 bombas atômicas. Uma nuvem de cinzas e gás quente correu montanha abaixo, engolfando tudo em seu caminho. O Monte Santa Helena transformou-se em um lembrete brutal da natureza efêmera da vida e da fúria incontrolável da Terra. No coração do Atlântico, onde o ar quente e úmido alimenta a fúria dos trópicos, nascem os furacões. Essas tempestades colossais começam como pequenas perturbações atmosféricas, mas rapidamente ganham força, transformando-se em monstros de vento e chuva. A energia acumulada no oceano é liberada de forma devastadora, criando um espetáculo de poder natural que desafia a compreensão humana. Em 2005, o furacão Katrina, um gigante de categoria 5, atingiu a costa sul dos Estados Unidos. Este furacão não foi apenas uma tempestade, foi uma força da natureza que mudou para sempre a paisagem e a vida das pessoas. A chegada de Katrina foi marcada por uma sensação de impotência e medo, enquanto os residentes se preparavam para o pior. Ventos implacáveis, com velocidades superiores a 280 km por hora, chicotearam as cidades costeiras. Esses ventos não pouparam nada em seu caminho, arrancando árvores, destruindo edifícios e transformando objetos comuns em projéteis perigosos. A força do vento era tão intensa que parecia que a própria terra estava sendo rasgada. Uma maré de tempestade colossal engoliu Nova Orleans, rompendo diques e inundando a cidade. A água invadiu as ruas com uma força avassaladora,
transformando bairros inteiros em lagos. Os diques, que deveriam proteger a cidade, falharam sob a pressão imensa, permitindo que a água se espalhasse sem controle. Ruas se transformaram em rios, casas em ilhas, e a vida de milhares de pessoas se transformou em um pesadelo. As pessoas foram forçadas a abandonar suas casas, muitas vezes com pouco mais do que as roupas do corpo. A água subiu rapidamente, deixando muitos presos e desesperados por resgate. O furacão Katrina deixou uma cicatriz profunda na alma americana, um lembrete brutal da fúria da natureza e da fragilidade da civilização. A devastação foi total, com bairros inteiros reduzidos a escombros. As operações de resgate foram heróicas, mas a recuperação foi lenta e dolorosa, deixando uma marca indelével na memória coletiva da nação. No coração do Oceano Pacífico, o arquipélago havaiano abriga um dos vulcões mais ativos do mundo, o Kilauea. Em 2018, o Kilauea despertou com um rugido, abrindo fissuras na terra e expelindo rios de lava incandescente. Imaginem o calor infernal. O brilho da lava iluminando a noite, engolfando casas, estradas e florestas inteiras. A fúria do Kilauea remodelou a paisagem havaiana, criando novas terras e destruindo tudo em seu caminho. Em 2010, as montanhas da região serrana do Rio de Janeiro transformaram-se em um cenário de tragédia. Chuvas torrenciais inundaram rios e encharcaram as encostas, preparando o cenário para um dos piores desastres naturais da história do Brasil. A terra, saturada de água, começou a desabar. Enormes deslizamentos de terra engolfaram cidades inteiras em questão de minutos. A tragédia da região serrana deixou uma cicatriz profunda na memória do Brasil, uma ferida que jamais será esquecida. O deserto da Arábia Saudita, um reino de dunas douradas e calor implacável, testemunhou um evento que desafiou a lógica. Em 2018, uma anomalia climática cobriu o deserto com um manto branco e frio. Imaginem a cena surreal: camelos caminhando sobre dunas cobertas de neve, um contraste digno de São Tomé. A nevasca no deserto mostrou ao mundo que, mesmo nos lugares mais inóspitos, a surpresa pode estar à espreita. No vasto Oceano Pacífico, onde a água quente alimenta a fúria dos elementos, nascem os tufões. Em 2013, o super tufão Haiyan atingiu as Filipinas com uma fúria inimaginável. Ventos colossais rasgaram o arquipélago, destruindo casas e lançando navios para a costa como se fossem brinquedos. Uma maré de tempestade monstruosa engoliu cidades costeiras, deixando um rastro de devastação e morte. O super tufão Haiyan deixou uma cicatriz profunda no coração das Filipinas, um lembrete brutal da força implacável da natureza. Enquanto olhamos para o futuro, o nosso planeta enfrenta desafios sem precedentes. A poluição do ar nas cidades, o derretimento das geleiras e os incêndios florestais são apenas alguns dos sinais visíveis das mudanças que estão ocorrendo ao nosso redor. As mudanças climáticas estão aumentando a frequência e a intensidade de eventos climáticos extremos. Furacões devastadores, enchentes que submergem ruas inteiras e ondas de calor intensas em áreas urbanas são cada vez mais comuns. O que antes eram eventos isolados, tornam-se cada vez mais comuns. Um sinal preocupante do impacto da nossa presença na Terra. A desflorestação acelerada, os desastres naturais consecutivos e o derretimento das calotas polares são evidências claras de que estamos em um ponto crítico. Os 10 momentos que exploramos nesta jornada são apenas uma pequena amostra do poder da natureza. Tornados poderosos, vulcões em erupção e tsunamis massivos nos lembram da força incontrolável do nosso planeta. Eles nos lembram que somos apenas hóspedes neste planeta e que devemos aprender a respeitar e coexistir com as forças que o moldam. Plantar árvores, limpar comunidades e cuidar do solo são passos importantes para restaurar o equilíbrio. Cabe a nós aprender com o passado, adaptarmos-nos ao presente e trabalharmos juntos para proteger o futuro do nosso planeta.
Ensinar as crianças sobre o meio ambiente, instalar painéis solares e gerar energia eólica são ações que podem fazer a diferença. Juntos, podemos criar um futuro mais sustentável e harmonioso para todos. E aí está 10 momentos em que a natureza nos lembrou de seu imenso poder. Esses momentos não são apenas histórias de destruição, são testemunhos da força indomável que governa nosso planeta. Agradeça pelos dias de calmaria, mas nunca subestime a capacidade da natureza de surpreender e às vezes de nos colocar em nosso lugar.